Ué, então, em tudo isso, nós temos uma guerra. No meio do caminho tem uma guerra no meio do caminho. A Ucrânia. Mas por que a situação da Ucrânia é irreversível? Por que você e esse tal de Rubem ficam falando isso desde o primeiro dia? Conta para a gente aí. Ô, Rubão, não precisa dar muita volta com isso, não, porque a gente não é de enrolar, né? Quando a gente fala que a situação militar na Ucrânia é irreversível, e olha que nós aqui fomos os primeiros, com muita tranquilidade, que falamos que no nosso único equívoco de falar que a Rússia iria destruir rapidamente a Ucrânia, nós fomos induzidos pela propaganda ocidental naquele momento, porque era predominante. Inclusive, eu admiti esse erro publicamente. Mas nós não estávamos errados quando nós afirmávamos que aquele ataque do primeiro dia tinha sido fulminante. Porque o espaço aéreo da Ucrânia foi destruído. E já falamos várias vezes, em várias lives, mas sempre tem gente nova aqui acompanhando. É sempre bom lembrar que quando, numa guerra, um país perde a sua capacidade de defesa aérea, o controle sobre o próprio espaço aéreo, ele já perdeu a guerra nos moldes das novas disputas militares. Por isso, não é exagero nenhum afirmar que a Ucrânia, 48 horas depois, ou seja, no dia 26 de fevereiro do ano passado, já não tinha a menor chance de, sem armas e militares treinados dos países membros da NATO, derrotar a Rússia. Mas a Rússia não quer derrotar somente militarmente. A Rússia quer trazer para um buraco negro que foi criado dentro da Ucrânia todos aqueles países que construíram as provocações através de um acordo de Minsk que foi assinado para não ser cumprido, como revelou a própria Angela Merkel. E isso faz com que a Rússia aposte todas as fichas na prorrogação desse confronto para que, além da humilhante derrota dos países membros da NATO, esses mesmos países estejam completamente desequipados, não sei se é um termo apropriado, mas pessimamente equipados para a própria defesa dos seus respectivos territórios. Então, hoje, por exemplo, caiu foi um ministro, não é isso? Da defesa ucraniana. Foi exonerado. Esse aviso até recentemente aqui, vou até dar uma procurada rápida, porque... O Alex Eu, Reznikov foi substituído pelo Kirilo isso, Budanov, que era o chefe da exa inteligência, e assim fecha a Operação Valkyria da Ucrânia. Provavelmente Reznikov era o homem que ia dar o golpe. E agora é capaz de dar. E agora é capaz de dar de verdade. Porque Budanov não é ninguém no cenário. Reznikov é o militar, talvez o único grande militar respeitado por Moscou. Né? É o único grande militar respeitado por Moscou como militar, não como adido político de um palhaço que se tornou presidente. A situação da Ucrânia vai entrar e o que está havendo na frente de batalha, onde soldados dão 2 tiros e se entregam, também está se alastrando. Pode continuar, Wélio. é isso. Então, agora falam muito sobre os tanques que serão doados. Nunca é demais lembrar que antes dos tanques eram os tal dos Javelin, que aquele pessoal da CNN, inclusive de Portugal, assim, é o pessoal mais afoito, né? Falava que com aquele Javelin, pô, já era
Putin deitado naquela mesa de 6 metros e Zelensky com o pé no pescoço dele, fincando a bandeira da Ucrânia em pleno Kremlin. Deu no que deu. Agora vem aí a história dos tanques. Não tem sequer militar ucraniano habilitado para manobrar os tanques que dizem que irão doar. Não tem infraestrutura para receber os tanques. Não tem peças de manutenção e reposição de munições. Ou seja, não tem nada, é tudo engodo. A Ucrânia hoje é o melhor lugar do mundo para lavagem de dinheiro e corrupção dos políticos dos países ocidentais, com ênfase para aqueles que são membros, ocidentais ou não, da NATO. Qualquer coisa jogam na fogueira da Ucrânia. Qualquer coisa joga lá. Ah, esse rombo aqui foi lá na Ucrânia. Está parecendo o posto Ipiranga para a corrupção dos países membros da NATO. Então, não há a menor condição de falar sobre a Ucrânia como um país que não tem soberania territorial, não tem autonomia para negociar a paz, que precisa pedir permissão de outros países, e um país que sacrifica o próprio povo como se fosse lenha na fogueira para alimentar a chama de terceiros, na tentativa vã de reverter um quadro que não tem condição de ser revertido, só será agravado e vai dar no que estamos vendo aí. O importante também destacar aqui, Rubem, que já começam a ser ensaiados os primeiros discursos de necessidade de uma negociação para o fim do conflito. Outros já falam que de nada adianta doar armas e dinheiro para a Ucrânia, porque o quadro é irreversível. Isso tudo já na imprensa ocidental e entre políticos e militares dos países membros da NATO. O que credencia você, eu, o nosso Carlos Velasco, o Rafael Machado, né, a o posto de analistas de geopolítica independentes, porque aos domingos e segundas-feiras sempre trouxemos aqui para você que está nos assistindo agora a certeza de que as informações que nós estávamos passando não eram informações por simpatia à Rússia, apenas, porque eu nunca neguei a simpatia que eu tenho, mas porque era o cenário posto, que a gente estava ali analisando friamente as coisas como elas realmente estavam sendo apresentadas dentro da realidade, e não pela imprensa. A imprensa ocidental é parte da guerra. Ela é a máquina de propaganda, abandonou o jornalismo para fazer propaganda de guerra. Então, pegam histórias sentimentais de uma família, de uma criança, de um velho, de não sei o quê, de não sei o quê, etc., porque aquilo é real, mas é consequência dentro de uma estratégia de abandonar a causa, que se a imprensa fosse séria, falaria todos os dias sobre o descumprimento do acordo de Minsk, isso sim foi muito grave, e que produziu tudo isso. E produziu muitos mortos, e produziu o crescimento do neonazismo. E a Rússia está tranquila nos objetivos iniciais traçados, a Ucrânia não tem mais chance, e o Ocidente mergulhado em greves, protestos, como foi previsto aqui. Fizemos a live chamada Caos. Vocês podem procurar aí nos arquivos. Tudo que está acontecendo hoje em termos de greve, enfraquecimento dos políticos, credibilidade zero, revolta popular, contas altas, desemprego, quebra de empresas e etc., foi prognosticado numa live que fizemos com o título Caos, aqui mesmo de Alforça, num dia de domingo como este. Então, a minha consciência está muito tranquila,
Porque quando eu venho aqui aos domingos para comentar e para bater esse papo maravilhoso com o Rubem e também aprender com o público, através das manifestações aí possíveis, eu o faço com muito amor à minha profissão, à minha atividade principal. Então, eu não venho aqui para fazer propaganda de A, B ou C. Eu trago aqui elementos. E olha, eu sou humano, estou suscetível a erros, certo? Mas se eu errar, foi buscando acertar, não foi por má fé, por estratégia, para ganhar boquinha, em conselho disso e daquilo, como alguns fazem. Não, eu estou aqui aos domingos. A minha agenda é muito clara, não aceito compromisso aos domingos que ultrapassem as 9 da noite, porque eu gosto de estar aqui. Então, quando eu falo sobre isso, eu não falo com paixão e etc. Eu falo com a frieza da análise que é necessária para que você possa, inclusive, associar essa realidade que está sendo posta a essa política brasileira que estão tentando implementar, que é suicida, tirar o Brasil dos BRICS e jogar no meio desses falidos que eu acabei de mencionar. Então, abandone a idolatria e vamos buscar fazer uma reflexão sobre o mundo como ele é. É isso aí, Rubal. Perfeitamente, Wellington. Perfeitamente. Ótimo. Todo mundo brincando aqui. Eu quero dar alguns dados para vocês aqui de onde a falácia dos sistemas americanos caríssimos e radar e aviões invisíveis. Eu quero dar uma pequena contribuição para vocês. O sistema stealth, ou irrastreável no radar, que dá um número de assinatura. O que é assinatura? Assinatura é aquela capacidade que um objeto tem de refletir o seu tamanho na tela. Um avião, ele tenta minimizar essa assinatura, se chama assinatura alar. Quando o radar dá o pulso e recolhe de volta o ponto, ele te dá uma assinatura. O modelo stealth te dá uma assinatura singular e insignificante, em tese. Tá? E os Estados Unidos compraram essa tecnologia, ou roubaram da Rússia no tempo, como uma grande coisa. Só que a Rússia sempre achou isso uma bosta, nunca ligou muito para isso, porque acham e sempre acharam, e tiveram certeza, que eles tinham condições de driblar isso. Tá? E isso tudo foi por água abaixo, depois do avião que custa $1 trilhão, que tudo dos Estados Unidos é o seguinte: é fazer o mínimo gastando o máximo. Criaram um avião invisível, o avião da Mulher Maravilha. Esse, o F-17, o Night Hawk, o Gavião da Noite. No dia 27 de março de 99, na Sérvia, passou por cima de um sistema S-125 Neva M e foi rastreado por simplesmente um radar P-18 russo. Todos eles métricos e todos eles com mais de 30 anos de uso na época, pré-históricos praticamente. E assim acabou a história do F-117. Como já acabou a história do F-22, que não é mais fabricado, e começou o F-35, que são empurrados pelo mundo afora como grande joia, e a maioria deles está no chão. Lixo aeronáutico da pior espécie, que custou, só esse avião, custou aos cofres americanos todo o gasto militar do ressurgimento da Rússia desde 1999 até hoje. Repetindo, os 24 anos, todos os gastos do conjunto, folha de pagamento, desenvolvimento, todo o custo das Forças Armadas Russas, que humilham os Estados Unidos no campo de batalha, custaram o valor do desenvolvimento do F-35. Você não ouviu errado.
Eu não estou falando aqui, por exemplo, das fragatas stealth, outro fracasso, estão indo para a sucata, sendo jogada fora. Enquanto a Rússia usa o binômio fazer o máximo com o mínimo, os Estados Unidos sempre o mínimo como o máximo. O nome disso tudo se chama corrupção. A corrupção. O que nós temos é um quadro de corrupção desenfreada nos Estados Unidos, que tomou conta da máquina de guerra e viram nisso e acharam que a Rússia estava morta. Acharam que não tinha um adversário no mundo. Então, vamos para a Pixar, vamos para a Disney fazer brinquedos, filmes de faz de conta, mísseis fantásticos, viagens fantásticas, tudo em computação gráfica. Aí vem a China, solta um balão e caga na cabeça deles com um balão. Realmente, Geni e o Zeppelin.